E hoje é dia de São José, quinta-feira, 19 de março. Quanta festa em muitos lugares para festejar esse homem justo e bom, santo, o pai adotivo de Jesus, tão querido, esposo de Maria. Parabéns a todas as comunidades que celebram São José, as nossas paróquias a ele dedicadas. Deus abençoe a todos que têm essa devoção tão bonita para se inspirar nesse modelo de homem justo, porque soube agradar a Deus. Vamos ao texto de hoje que ilumina a nossa festa, que nos faz ter nesse último dos patronos antigos, dos patriarcas, aquele homem que inspira também um modelo para nós. Mateus capítulo 1, versículos de 16 a 18 e de 21 a 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São José, rogai por nós. Então estamos em festa. José, muito celebrado em muitos lugares, e é celebrado com razão, porque os santos nos inspiram a seguir Jesus com mais decisão, esse homem que soube agradar a Deus, que é chamado de justo pela Bíblia. Dar um título desse alguém é algo muito importante, porque soube agradar a Deus. Bem, aqui na palavra fala que José era um homem que deu a origem davídica a Jesus. O que significa isso? Significa que José era descendente de Davi. Então, ao adotar Jesus pela lei, ou seja, juridicamente, ele dá todos os direitos de herdeiro de Davi a Jesus. Então, o plano de Deus, já profetizado na Bíblia, que haveria um herdeiro do rei Davi, que seria o Messias, se cumpre por meio de José. Mas é interessante que não se cumpre segundo o Espírito. O Espírito dará a origem a Jesus, a origem de Jesus é divina, mas contará com a colaboração humana dessa parte de José, quando ele, sendo fiel a Deus, ele responde sim a um filho que não era seu, mas que ele agora o adota legitimamente como um filho perante a lei. Então, Jesus passa a ser herdeiro realmente de Davi. Então, segundo a ordem humana, segundo a carne, Jesus é herdeiro de Davi. Mas a salvação é muito para além de Davi. É obra divina, se dará por obra divina, contando com a cooperação humana. Algo muito interessante, por que a Bíblia chama de José o homem justo? Porque José é justo, porque soube viver da fé em Deus. Soube agradar a Deus, um homem que pautou toda a sua vida pela fidelidade, essa palavra que tem origem na fé, um homem que viveu fiel a Deus por causa da fé, sempre andando pelo caminho de Deus. José é um homem prudente, essa virtude tão necessária que, unida à fé, faz a gente conhecer de fato qual é a vontade de Deus e colocá-la em prática. A prudência é uma virtude cardeal que nos ajuda, ou seja, das virtudes principais, que nos ajuda então a entender pela razão também o que é o bem e escolher o bem. Não é a mesma coisa que timidez na hora de fazer o bem, porque uma prudência mal entendida poderia gerar cautela demais e nos tornar covardes diante da vontade de Deus. A prudência não é a mesma coisa que
covardia, que cautela em excesso, nunca faz o que deveria fazer, porque é um homem, digamos assim, excessivamente prudente, mas não é prudente. A prudência sempre é boa, isso é outra coisa. Então nós vamos pedir hoje que a gente, inspirado em José, a gente siga vivendo pela fé, orientados pela prudência, saibamos escolher o bem e assim nos tornemos justos também diante de Deus. Justos não pela nossa justiça, mas pela observância da vontade de Deus plenamente, do seu cumprimento. Rezemos. Senhor, agradecemos o testemunho de José, o seu sim, tão custoso também como o de Maria, que fez com que mudasse todo o plano da sua vida para entrar nos teus projetos, nos teus planos. Ajuda-nos também a viver da fé e a ter a prudência, escolhendo sempre o bem, para sermos também, assim como José, homens, mulheres justos nesse modelo de José. Isso pedimos por intercessão desse homem bom e santo que fala tanto à nossa fé. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz de Deus, que a intercessão de São José seja sempre presente na vida de todos. Amém.